Tá, beleza, tá gravando aqui agora, tá? Então, olha só, a ideia do trabalho prático vai ser a implementação, né, desse jogo aqui, né, que eu especifiquei, né, eu coloquei ali no nosso PDF ali no Castle, né? Basicamente é assim um jogo de um jogo de espaçonave, né, onde você sai navegando no espaço e você vai atirando aí em quem, nos inimigos que vão aparecendo aqui na tua tela, certo? Então você é essa espaçonave aqui, ó. Você é essa espaçonave aqui. E os demais são os inimigos, tá? Esse aqui é a vida, né? Então, assim, eu tinha mostrado aqui, né, que existe no jogo, né, assim, no nosso campo de visão do jogo, né? A gente vai ter aqui a pontuação que o jogador obteve até um dado momento. A pontuação vai ser de acordo com o número de naves, asteroides que ele abateu, certo? E aqui o número de vidas, né? E um jogador ele perde vida quando? Quando um desses obstáculos aqui, seja nave, seja asteroide, bate ali na espaçonave, que é essa aqui, tá? Bem, deixei claro aqui na especificação a ideia. Ah, eu mostrei aqui, coloquei uma listagem aqui de quantos pontos você ganha a cada tipo de obstáculo que você destruir, certo? Seja nave, extraterrestre, seja disco voador e por aí vai. E alguém tem alguma dúvida aqui sobre esse jogo aqui? A gente pode começar a implementar. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre, sobre o que eu colocar e também aqui sobre a especificação, vocês podem ir colocando aí, né, aqui na área aqui de mensagem, certo? Eu vou lendo aqui ao longo da aula. Pessoal, eu vou pegar o óculos aqui rapidinho, tá? Rapidinho. Ó, tá aqui do lado. Sem óculos eu não leio as mensagens aqui. Então, beleza, pessoal, vamos lá, né, começar a nossa implementação aqui, né? Então, vocês estão vendo minha tela aqui, certo? Aqui a gente vai criar um index.html, certo? Vai dar um, vai criar o diretório JS e CSS. Dentro de JS, Stout aqui é um comando para criar arquivos, tá? Ele cria arquivo vazio, tá? Esse cara aqui é o equivalente a mkdir, mas para arquivo que ele cria o arquivo vazio. Então, vou dar um taut aqui no arquivo js barra, chamar aqui game.js, certo? Mesma coisa aqui para CSS, no diretório CSS eu vou criar aqui o arquivo styles.css, tá? Então, basicamente, nosso diretório está assim, olha só. Um arquivo index.html, né? E aqui no diretório CSS e tudo mais, deixa eu já dar aqui um Google index.html para a gente abrir esse cara. Então tá aqui. Só que eu vou colocar ele para cá, olha só. Vou botar ele para cá. Eu vou implementar nessa tela aqui, e aí a gente tem aqui o jogo implementado aqui. Deixa eu logo abrir o console, porque é sempre bom, quando você estiver trabalhando com JavaScript, você ficar vendo o console aqui, né? Para ver se tem algum erro, coisa assim. E aí eu vou aqui, ó, dar um code ponto. Aliás, eu tinha dado já code ponto, ele já abriu aqui para mim, ó. Tá? Então, a gente tem esses três arquivos vazios aqui. Ah, pessoal, olha só, eu tinha copiado aqui para mim. Eu vou copiar, tá no desktop. As imagens, né? As imagens que eu tinha colocado ali, tá aqui, olha. Esse cara aqui, eu vou copiar para o diretório atual. Então, na verdade, assim, agora eu tenho um conjunto de imagens também aqui disponíveis para mim, certo? Aqui no diretório assets. Assets geralmente é o nome que a gente utiliza para coisas estáticas da aplicação que não mudam. No caso, na verdade, tudo aqui é assets, né? Mas geralmente aqui eu estou dizendo, me referindo a assets como imagem, certo? Assets, geralmente, assim, quando você tem uma aplicação, por exemplo, uma app, né? Uma aplicação mesmo web, né? Um asset é todo o arquivo CSS, JavaScript e PNG. Assets são geralmente arquivos que não mudam, tá? Não mudam. No teu servidor tem coisas que mudam e no que roda no browser do usuário não costuma mudar.
E aí, para essas coisas a gente chama de assets, tá? Mas aqui na aplicação, assets é, no caso, mais aqui as imagens, tá? Tá, deixa ele abrir aqui. Então tá, pessoal, então tá aqui nossa aplicação por enquanto tá assim, tem esses três diretórios aqui, CSS, JS e Assets, e vamos começar aqui desenvolvendo aqui nosso HTML. Nosso HTML eu vou começar com uma estrutura bem simples aqui, né, apagar as coisas de acesso aqui. E aqui, pessoal, olha só, antes da aula, eu implementei o jogo aqui rapidinho, tá? Eu fiz uma implementação até para na hora da aula, não ter que ficar pensando muito, então eu já fiz uma implementação do jogo antes da aula. Então eu estou mais ou menos seguro aqui de como é que a gente vai proceder, certo? O que eu tinha pensado aqui era que criado um div inicialmente, chamado space, que vai ser o espaço onde as naves e os asteroides vão, né, vão estar, certo? E aqui dentro, logo de cara, eu tinha pensado aqui criar uma imagem da nossa espaçonave, certo? Nesse caso aqui, é esse arquivo aqui, ó. É o arquivo player, tá? Player.png. Então, vou botar aqui, ó. Assets barra player.png. Tá aqui, certo? Então, olha só, no HTML eu vou mexer só isso. Eu não vou fazer nenhuma alteração mais no nosso HTML. A não ser colocar assim, olha, space shooter game. Pronto, não vou fazer mais nenhuma mudança no HTML. Toda a dinâmica aqui, tudo que vai acontecer nesse HTML vai ser definido aqui no nosso arquivo JavaScript, tá? Ah, faltou mais uma coisa aqui, colocar um ID aqui, olha, para a gente referenciar essa imagem, vou colocar aqui ID shape, tá? ID shape aqui. Eu tô gravando, Thiago. Eu tô gravando, eu vou compartilhar isso aqui com vocês amanhã, tá? Então, aqui no CSS a gente pode logo de cara, olha só, botar aqui space, né? A gente já tem o ID lá, né? Então vamos botar space aqui e vamos botar aqui ship, né? Esses dois IDs que a gente tem, aqui a gente coloca, aqui dentro a gente coloca as informações de estilo aqui desses dois elementos, certo? Aqui o space, por exemplo, a gente pode logo colocar uma borda para ele, né? O space vai ser o ambiente do jogo, certo? Tudo que vai acontecer vai ser dentro do space. Tudo que vai acontecer vai ser dentro daquele div lá que a gente acabou de criar. Então eu vou colocar uma borda delimitando ali, né? Colocando os limites do jogo, né? Então, um px solid black. Essa aqui vai ser a nossa borda, tá? E para o shape, por enquanto, eu não vou colocar nada ali nela. Vamos ver como é que está, por enquanto, a nossa implementação. Tá aqui, olha, basicamente é espaçonave, certo? O nosso div ali, ele não tem ainda nenhuma largura, não tem nenhuma altura, por isso ele nem aparece ali, né? A gente vai já definir isso aqui, tá? Então, vamos então começar aqui pelo game. Como é que a gente vai fazer aqui? A altura e a largura aqui da nossa view, eu vou colocar como sendo variáveis aqui dentro do JavaScript. Então, boa parte do trabalho que a gente vai fazer vai ser aqui dentro, tá? Então, aqui nossa função de chamada imediata, né? E aí, pessoal, olha só. A ideia aqui tudo que é jogo tem o que a gente chama de loop infinito, né? O jogo, assim, ele tem uma dinamicidade, né? Que vai desde o start do jogo até o game over, né? E é necessário que dentro do jogo fique acontecendo coisas periodicamente ali, dentro do jogo, né? E essas coisas que acontecem, elas acontecem dentro do loop infinito que a gente vai programar aqui agora, tá? Eu vou de cara aqui criar uma função chamada init, que eu vou usar para inicializar todos os elementos do jogo, tá? Tudo que é elemento do jogo eu vou inicializar aqui, e aí logo depois eu vou chamar essa função aqui para ser executada. Isso é comum fazer em JavaScript, tá, pessoal? Isso aqui é muito comum em JavaScript fazer isso, né? Definir a função e chamar ela. Essa função aqui vai ser chamada no final do código. E aqui no init a gente vai configurar as coisas iniciais ali do nosso game, né? E aqui vamos criar esse nosso loop infinito lá que eu falei, né? A gente vai utilizar uma função aqui de window
que é o set interval no caso. Esse cara, o que ele faz? Que é um método que eu não cheguei a falar para vocês, que ele faz o seguinte, ele faz a execução de uma função dentro de um intervalo de tempo. Por exemplo, aqui eu coloco uma função, por exemplo, a função run, e a função run a gente pode defini-la aqui, por exemplo, aqui fora, né, run, uma função aqui, tá? E aí eu posso dizer, não, eu quero que esse cara aqui, essa função run, seja executada a cada 1000 milissegundos, isso é a cada segundo, né? O primeiro parâmetro aqui é a função a ser executada e a segunda função aqui é a quantidade de o intervalo de tempo, né, entre uma função e outra, né? Entre a execução da função run e a próxima execução, tá? Então, assim, se eu colocar isso aqui, olha, run 1, ele vai executar, né, a função run a cada milissegundo. Se eu colocar 1000 aqui, vai ser a cada segundo, tá? Então, eu posso botar aqui, por exemplo, olha, um console.log, oi, né? E aí vamos lá para o nosso jogo, e ele vai... Deixa eu ver aqui, eu fiz de errado aqui, run, 27 intervalo. Ah, pessoal, eu falei que não ia precisar mexer mais nada aqui, mas a gente tem que botar o script aqui, né? Senão não vai funcionar nada, né? Vamos lá, game.js, vou aproveitar e botar também o nosso CSS aqui, né? CSS barra styles.css, né? Agora sim. Então tá aí, olha só. Tá aí, tá acontecendo a cada segundo, né? Tá imprimindo esse oi aí, certo? Ah, agora ele botou a borda aqui, ó. Tá, pessoal, então olha só. Aqui está executando uma vez a cada segundo. Se eu botar assim, por exemplo, 1000 dividido por 2, ele vai executar 2 vezes por segundo. Porque vai executar a cada 500 milissegundos, certo? Então agora vai ficar mais rápido, vai ficar duas vezes por segundo, certo? Se eu botar, por exemplo, dividido por 3 aqui, a RAM vai passar a executar a cada 333 segundos. Isso é 333 milissegundos, né? Isso é 3 vezes por segundo. Então, tá vendo como esse cara que define a quantidade de vezes por segundo que a função RAM executa? Isso aqui é o que a gente chama de FPS, frames por segundo, né? A gente pode chamar assim, frames por segundo do jogo. E a gente pode criar aqui, olha, então uma variável chamada FPS, frames por segundo, e botar, por exemplo, o valor 100 para a gente ter aqui, né, ó, né, uma frequência ah, de execução da função run de 100 vezes por segundo, certo? 100 vezes por segundo, tá? E agora, assim, o nosso oi vai ser impresso com muita mais velocidade aqui, tá vendo? Tá? E aí esse cara aqui vai ajudar a gente a criar a nossa dinamicidade do jogo, tá? Esse run aqui sendo executado 1000 vezes por segundo, tá? Então, beleza, pessoal, já tem aqui, a gente vai avançar mais aqui, a gente vai avançar mais o limite aqui também, mas eu quero logo começar a criar nosso espaço aqui, space. Opa, tem esse cara aqui não. E aí, assim, é uma classe, né? Ela tem uma função construtora aqui dentro, certo? O space, no caso, vai ser justamente esse cara aqui, né? Esse cara aqui, né? Que a gente criou, é um div, certo? E aí vamos programar ele. Uma das propriedades do space é justamente esse elemento div aqui, tá? Esse elemento div aqui vai ser uma das propriedades desse space. Como é que a gente faz aqui? Para a gente criar uma propriedade para essa classe, né, para os objetos que vão ser criados a partir dessa classe, a gente faz assim, this.elements aqui no caso, né? Então, elements aqui no caso passa a ser uma propriedade de space, né? E eu vou atribuir para esse cara aqui, né, o documents.getElementById, no caso space, né? Então, assim, agora a minha classe ela possui esse elemento, e esse elemento é uma referência ao elemento cujo ID é space aqui no meu HTML, certo? Então, né, já posso trabalhar com esse cara acessando diretamente esse elemento da minha árvore DOM,
tá? É, Aqui no CSS, a gente pode botar o background desse cara, né? O background desse cara aqui, o background image, tá lá no assets. A gente pode botar assim, ó. Ele tá lá, né? Que é o assets. Aliás, aqui tem que botar o sim. Assets barra background. Star background. Esse cara aqui. É o que eu tinha selecionado aqui. E aí nosso jogo vai ficar assim agora, olha só. Aí tem esse background aqui, tá vendo? Tá? Então esse aqui é o background e o background tipo padrão ele fica se repetindo, né? Esse cara aqui é só um quadradinho assim, é um quadradinho pequeno. Deixa eu abrir a imagem para vocês aqui no Dev. Deixa eu. É, Dev Space. Aqui no caso as assets aqui o background. É essa imagem aqui, olha, que eu tinha selecionado para botar, né, em background, certo? Mas aqui, no caso, essa imagem aqui, ela é só um quadradinho, certo? Mas aqui dentro do negócio, olha só, aqui dentro do jogo, né, no caso, ela vai aparecer repetida um do lado da outra, certo? E o oi está correndo aqui, ó. O oi está correndo solto aqui, tá? Beleza, pessoal. Então, assim, tem esse cara aqui, né? E agora vamos continuar aqui, olha só. Eu vou setar aqui outras variáveis. Vou criar aqui uma variável chamada tanx, que vai ser o tamanho a largura do nosso jogo assim, aqui, certo? Do view do nosso jogo. Vou colocar aqui a priori é igual a 600 pixels, tá? E aqui eu vou criar o tan y, que vai definir a altura do nosso quadro ali, certo? Eu vou botar 800 aqui. Depois a gente pode mudar depois. Tá? Então, a gente colocou esses dois caras aqui. E esses dois tamanhos aqui, pessoal, a largura e a altura, vão ser duas informações que vão precisar estar o tempo todo no nosso jogo. A gente vai precisar dessas informações aqui para a gente poder programar as coisas, não aparecimento das coisas e tudo mais. E é por isso que eu não coloquei aqui no Space. Eu resolvi colocar aqui porque essa informação a gente vai utilizar. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou criar aqui, olha, this.element. Já que esse cara aqui é uma referência ao próprio div lá, com o ID Space, posso acessar o style desse cara e posso dizer que a largura desse cara ele é igual a tan x px, certo? Posso fazer assim e posso fazer a mesma coisa aqui também com a altura, ó. Height aqui, e aí no caso vou botar tan y aqui agora. Tá vendo? Então eu utilizei o style que a gente viu na última aula, certo? Para a gente poder mudar ali a altura do elemento, tá? Por enquanto isso aqui não vai surtir efeito ainda no jogo, porque eu não instanciei essa classe aqui. Ainda não instanciei a classe Space, aí vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou criar aqui uma variável chamada Space, né? Eu vou deixar ela aqui por enquanto. E aí aqui, olha, aliás, Space vai ser igual a new Space. Agora sim eu instanciei ela, né? A função init está sendo chamada aqui no final, né? Então, quando ele passa aqui por aqui, ele já instancia, né, essa classe aqui. E aí esse element aqui já passa a ser uma referência àquele div lá com o ID space. E aqui ele já seta a altura e a largura daqui do nosso jogo, certo? Então, por enquanto, tá assim, olha, nosso jogo, tá? É, Tá, pessoal? Então, por enquanto, tá assim. Deixa eu pensar aqui. Eu vou começar a programar logo o chip aqui. Fast chip. E daqui a pouco a gente volta lá para o Space, que tem várias outras coisas para a gente fazer no Space, tá? Eu quero já colocar a nave aqui no lugar correto.
Porque por enquanto a nave está aqui no canto, né? Eu quero colocar ela aqui, certo? Vamos colocar ela ali. Então, ó, definir o construtor para esse cara aqui. E aí, né, this.elements vai ser igual a document.getElementById. No caso, esse cara aqui é o shape, certo? Que a gente tinha definido. Então, já temos aqui esse elemento. Esse cara aqui, né, o shape, ele vai precisar ter, né, eu vou utilizar posicionamento absoluto para tentar posicionar a nave no lugar que a gente quer aqui. Tá? E aí, como essa informação a gente pode colocar aqui no CSS, né? Porque a gente não vai mexer nessa informação, então vamos botar aqui position igual absoluto. Né? E a gente consegue setar ali o posicionamento ali da nossa aeronave. Mas mesmo assim, pessoal, assim, quando a gente coloca position absoluto aqui, esse posicionamento ele tem relação com a página toda, né? Com todo o conteúdo da página aqui, certo? E aí, no caso, pô, estão tocando interfone aqui no meu apartamento, não vou nem lá ver o que que é. Ah, então, assim, se eu colocar, vamos colocar aqui, olha, this.element.style, no caso, bottom, que eu quero colocar ela no fundo, vai ser igual a 0px. Né? Eu quero colocar ela no fundo da página, certo? E aí, nesse caso, eu vou precisar de novo aqui instanciar esse cara, ó. Shape aqui. E eu vou botar shape é igual a new shape. Tá? Pessoal, vocês me dão licença para eu ver ali que tá tocando ali rapidinho? Eu já volto aqui, tá bom? Já volto aqui rapidinho. Ó, já, pessoal, desculpa. Eu fiquei de doar uma televisão aqui para um pessoal que ajuda aqui no condomínio. Aí ele veio pegar aí agora. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. É, Então tá, então a gente já instanciou a nave aqui, certo? E aí vamos lá, vamos ver como é que tá nosso jogo aqui. Aí vocês veem o seguinte, olha só. A nave ela ficou posicionada aqui, porque a gente está usando posicionamento absoluto. Né? E posicionamento absoluto geralmente ele é relativo, né, a página a página inteira, né, a aba inteira aqui do nosso site, certo? E aí quando eu falo bottom zero, ele vai aparecer aqui no fundo. Mas se eu fizer isso aqui, olha só, se eu fizer isso aqui, por enquanto o valor padrão para position ele é estático, esse cara aqui, tá? Se eu deixar assim, né, a nave vai ficar lá embaixo.
Mas se eu trocar esse troço aqui por relativo, né? Esse posicionamento absoluto aqui, ele vai ser absoluto, mas ele vai utilizar como janela, né? Ele vai usar como janela o pai dele. Na verdade, o primeiro ancestral, né? O ancestral mais próximo tem position diferente de estático, tá? Como aqui eu coloquei posicionamento relativo, no caso, esse cara vai passar né, o absoluto vai passar a ser referente a esse div aqui, tá? É assim que funciona, certo? Então tá. A gente botou, ele ficou muito encostado aqui, né? Muito encostado aqui. A gente pode botar um valor a mais aqui, pode botar, por exemplo, 20 pixels aqui, né? Tá aí, ó, ficar um pouquinho mais acima, certo? Então tá. Aí que mais? A gente precisa agora colocar ele no meio aqui, né? Vamos colocar ele aqui no meio. A gente vai utilizar a propriedade left, né? Bottom define a propriedade, a distância em relação ao fundo, e o left vai dizer a distância em relação à margem esquerda. Podia usar o right também, mas eu costumo usar o left aqui. E aqui a gente vai precisar fazer um cálculo, olha só. Aqui eu vou precisar botar, né? Tan y px dividido por 2 aqui, ó. Certo? Aliás, tan x, na verdade, né? Largura dividido por 2 no caso, né? Esse cara aqui a gente pode até colocar um parseint aqui, porque se esse tan x ele for ímpar, vai dar pau, né? Não vai funcionar. Então a gente já coloca aqui para ele converter para inteiro, né? Aliás, não, né? Na verdade, tem que colocar esse cara aqui, assim, aqui dentro, né? Assim. Então ele vai, assim, isso aqui vai sempre ser um número inteiro, certo? Aí vamos ver lá como é que vai ficar, como é que ficou. Aí ele fica assim, na verdade, sim, a metade, né? Ele coloca a nave começando da metade, né? Então essa aqui é a metade, né? Tá no comecinho da nave, e aí a nave fica um pouquinho para a direita, mas uma coisa que a gente pode fazer é ver a largura da nave aqui. Essa nave aqui ela tem no caso, ó, 99 pixels. Então eu vou fazer ele voltar 50 pixels, vou dar metade da nave, né? E aí ele vai ficar exatamente na metade, né? Então eu vou botar aqui menos 50, certo? Lembrando que no template string, quando eu uso esse cara aqui, é que eu posso colocar qualquer expressão JavaScript, tá? Então eu fiz vários cálculos aqui, divido por 2, depois subtrair. Deixa eu ver se eu salvei. Aí tá aí, olha, nossa imagem, nossa nave aqui bem no centro, né? Tá? Beleza, pessoal. Agora vamos tentar, né, colocar a coisa em movimento, né? A ideia é que a nave ela fique, né, navegando, né? E aí o que a gente vai fazer? Olha só o que eu fiz, né? Assim, na minha implementação anterior. Eu, eu tinha setado aqui, né, no CSS esse background aqui. Background image, assim, ele define ali a imagem de background que vai repetindo ali, né? Mas a gente tem uma outra propriedade que é a background position, que diz onde que a imagem, o background vai ser posicionado ali dentro do espaço que ele tem disponível, tá? O background position padrão, ele é zero, né? Ele é 0.0, certo? Então ele começa daqui, né? Exatamente desse ponto aqui. Mas a gente pode fazer o Y desse cara, né? Background position Y, ele ficar variando. Isso vai dar a impressão de que o espaço está se movimentando para baixo, tá? Se a gente tiver a impressão que o espaço está movimentando para baixo, vai dar também a impressão de que a nave é que está, na verdade, se navegando, assim, indo para cima, certo? E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, ó, aqui em Space, olha só, eu vou criar aqui um negócio chamado Move aqui, fica meio estranho, né? Que é o espaço que está movimentando, mas não é. Mesmo assim, vai precisar ser um método aqui do Space, né? Que a gente vai fazer uma movimentação no espaço, de fato, né? A implementação vai ser assim. E aqui a minha ideia é mudar assim. Aqui eu vou definir, olha, aqui os this.element, .style, .style, .background, position y. Esse cara aqui, o valor inicial desse cara aqui é 0px, tá? 0px esse cara aqui. E aqui dentro do move, que é um método aqui do space, a gente vai ficar mexendo nesse cara. A gente vai ficar
se não me engano, incrementando esse cara para dar a impressão de que o espaço ele está se movendo, certo? Então, vamos lá. Vou pegar esse cara aqui, esse move aqui, esse background position Y aqui, e aí vamos mexer nele. Vamos incrementar esse cara, certo? Então, eu vou dar aqui menos, mais um, botar mais um aqui, né? E aqui vou botar PX, tá? Então, assim, cada vez que esse cara aqui é executado, o espaço ele se afasta um pouquinho ali do topo, certo? E aí vai dar a impressão de que ele está se movimentando. Então, a minha ideia é pegar aqui o space ponto, né? Tirar esse cara daqui, o space ponto move, né? E aí botar aqui dentro do run, que o run está sendo executado ali, né, 100 vezes por segundo, certo? E não funcionou. Vamos ver o que está de errado aqui. Space move. Vamos ver o que está de errado aqui, peraí. Style. PX. Ah, pessoal, aqui, assim, olha, esse cara aqui, ele começa com PX, né? Ele termina com PX, aliás, e não posso somar esse cara com 1, né? Então, eu vou precisar de novo fazer isso aqui, olha, parser int, né? Para tirar o PX e ficar só o número, certo? Aí eu incremento com 1, depois eu concateno com PX, tá? Assim que a gente tem que fazer. Então, agora sim, ó. Aí, tá vendo como tá dando a impressão? Aí o espaço está movendo para baixo, mas está dando a impressão de que a espaçonave está subindo. E olha só o nosso background position Y aqui, olha. Ele está aqui, olha, se mudando, tá vendo? Tá vendo como o style, né, ele muda, ele cria aqui, né, uma propriedade aqui dentro, né, do nosso, aqui do style, certo? Quando a gente acessa, né, style assim, né, style background position, ele na verdade se referindo à propriedade background position Y, no caso, né, associado a esse atributo aqui, tá? Então a gente está mudando ele ali, né, a cada 100 vezes a cada segundo, certo? Tá? E aí está, né, fazendo a nave andar. E agora sim, a nave ela precisa ir para a esquerda e para a direita. Ela não pode ficar parada aí porque ela, na verdade, precisa mirar, né, no inimigo para poder atirar nele, certo? Então vamos ver como é que a gente faz aqui para a nave ir para a esquerda para a direita. Então, aqui em Shape, né? Aqui em Shape eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou criar uma outra propriedade. Eu vou botar esse cara para cá, para cima, assim. Vou chamar essa propriedade aqui das possíveis direções da nave. Você vê que, olha só, direções, ele é, na realidade, uma propriedade de shape, né, do objeto, né, que vai ser instanciado a partir de shape. Igual elements aqui, certo? Então, direções, ele é uma propriedade que eu posso colocar o que eu quiser. Aqui, no caso, eu vou criar um array, colocando os possíveis assets aqui, né, que é, por exemplo, a gente tem o player, que eu já defini aqui, certo? Assim, isso aqui é a imagem padrão da nave, mas a nave tem mais três, tem mais dois aqui, mais duas imagens, que é o player left e player right, né? Player left é quando ela estiver indo para a esquerda, player right é quando ela estiver indo para a direita, a gente vai, né, usar esses três caras aqui. Então, ó, assets barra, no caso, player left.png. Esse aqui é uma possível direção, a imagem de uma possível direção. O outro aqui é o player e o outro aqui é o player white. Certo? São as três possíveis valores aqui com as três imagens que a nosso player pode assumir, certo? E aí eu vou aqui criar uma... aqui, pessoal, a gente pode até colocar assim, por exemplo, assets, direções, assim, para deixar claro que é um vetor de imagem, né? E aqui eu vou criar aqui uma propriedade chamada direção, que é a direção que a nave está assumindo em dado momento. Na verdade, assim, qual é
qual é o índice, né, desse array que a imagem está no dado momento. Então, assim, por enquanto, né, quando o usuário está inicializado o jogo, o asset correto é esse play aqui. Isso é a posição 1 do array, tá? Então, é esse cara aqui, essa propriedade aqui, ela me diz qual é a posição desse array que corresponde à imagem que o usuário está vendo no dado momento no jogo, tá? E aí, assim, a gente vai programar aqui de forma que quando o usuário mudar a direção da nave, por exemplo, clicando para a seta para a esquerda, se a gente vai fazer a nave, esse cara aqui aparecer, basicamente o que a gente vai fazer é mudar esse cara, o valor desse cara aqui, direção aqui. E já que a gente tem esses dois elementos aqui, eu vou fazer aqui também, olha, eu vou dizer que this elements.src vai ser igual, né, no valor inicial para esse cara, vai ser igual a isso aqui, certo? Vai ser a imagem, né, apontada por esse índice aqui, certo? Que é basicamente o nosso play aqui, né? Mas a gente está inicializando aqui em JavaScript também já esse cara aqui, definindo assim, tá? Beleza? E que mais, assim? Vamos então agora, olha só, criar aqui uma função, muda a direção, que vai, né, ajudar a gente a mudar a direção. A gente vai, pessoal, aqui, olha só, eu vou programar daqui a pouco o evento keydown, que é quando o usuário pressiona a tecla aqui do teclado, para a gente identificar quando o usuário pressionar, né, a tecla para a esquerda, a gente vai fazer isso usando Add Event Listener, né, que a gente viu na última aula, né, a gente vai usar essa função para detectar quando o usuário pressionar a tecla para a esquerda e quando ele pressionar a tecla para a direita, porque nesse caso a gente vai mudar a direção da nave, né? E no caso, o que a gente vai fazer mesmo é a chamada, que é essa função que vai ser responsável por mudar ali a direção da nave, né? Esse cara aqui, né, da forma como eu pensei, vai ter aqui uma, um argumento chamado giro, que é o seguinte, pessoal, esse giro aqui, ó. Digamos que o player está aqui, ó. Digamos que o player está aqui, certo? Nesse caso, direção é igual a 1, né? Se o giro for igual a -1, eu vou somar 1 com o giro, vai dar 0, e aí, no caso, o 0 é justamente a posição para a esquerda, tá? Então, o giro vai ser igual a -1 ou mais 1. Quando ele for -1, se ele tiver para cá, ele vai passar a ser isso aqui. Se ele estiver andando para frente, ele vai passar a ser esse cara. Quando o giro for igual a mais 1, então a nave, se ela está aqui, se ela está andando para a esquerda, ela vai passar a andar para frente. Se ela estiver andando para frente, ela vai passar a andar para a direita. É assim que a gente vai fazer, tá? Então, aqui, eu logo de cara vou verificar aqui se o direção mais o giro, né? Vou fazer uma checagem aqui se tá ok eu mudar a nave aqui agora. Se esse cara aqui, olha, se ele for maior ou igual a 0 e se esse cara aqui também, né? Se esse resultado aqui for menor ou igual a 2, porque na verdade sim, o que eu vou fazer aqui dentro, olha, dentro desse if aqui, é isso aqui, olha. Direção vai receber mais giro, certo? Então, eu vou somar, né, a essa variável o giro aqui, né, de forma que se a direção está aqui, ele vai vir para cá e por aí vai. Né? Então, eu tenho que verificar se essa soma está ok. Quando é que essa soma está ok? Quando o resultado dela dá um desses três valores aqui, ó, 0, 1 ou 2, que são as três direções possíveis. Ou o cara está indo para a esquerda, ou para frente, ou para a direita. Né? Então, estou fazendo essa checagem aqui para verificar se essa mudança que está sendo planejada aqui, ela de fato ela vai resultar num valor que está dentro do 0, 1, 2, 3 aqui, que são as posições desse vetor. Tá? Tá, então aqui eu mudo a direção, né? Aqui eu mudo a direção e aqui, olha só o que eu vou fazer. Olha, eu vou mudar também. Nessa função muda a direção,
eu vou mudar o SRC da nave. O SRC vai ser igual a, né, vai ser correspondente à nova direção aqui que ele assumir a partir dessa soma aqui, tá? Eu vou criar aqui, pessoal, lá em cima lá o nosso Advent List, vocês vão entender melhor o funcionamento disso aqui. Então, vamos fazer aqui, ó. Window.AdventListen, né? Eu vou ficar escutando aqui o teclado, né, com o keydown. O keydown aqui, ele é um evento associado ao teclado, quando o usuário pressiona, né, sem que ele solte, né, ele pressionou, esse evento já é disparado, né? Então aqui eu vou ter um callback, né, que a gente chama, né, para tratar esse evento, né? E é o seguinte, olha só, se o e.key, né, se o cara pressionar a tecla para esquerda, arrow left, não entendo se é arrow left ou left arrow, mas eu acho que é isso aqui mesmo. Se isso aqui for verdade, se o cara pressionar para a esquerda ou para a direita, opa, aqui, não, aliás, vamos fazer assim. Se o cara pressionar para a esquerda, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou chamar esse cara aqui, né? No caso, o shift.muda a direção, e aqui eu vou colocar, se é para a esquerda, eu vou colocar -1 aqui. Porque se eu colocar -1, se o cara pressionar para a esquerda, eu colocar -1, então se a nave está vindo para a direita, ela passa a ir para frente, se ela estiver indo para frente, ela passa a ir para a esquerda, certo? Se, né, a tecla pressionada for igual a right, else, e eu vou botar mais um aqui. Esse mais aqui só para ficar claro, né? Ele não era necessário, é só para deixar claro aqui. Tá, pessoal? Então, né, tá aqui, né? Aqui a gente está escutando o teclado o tempo todo. E conforme a gente vai escutando, a gente vai mudando a direção e seguindo essa lógica aqui. Vamos ver se nosso jogo, né, já está ok lá. Ó, ó a nave aí, ó. A nave não está indo ainda. A gente não programou a nave para ela ir para a esquerda. Mas a gente já programou ela trocar a imagem. Assim, eu pressionei agora para a esquerda, ó. Estou pressionando para a esquerda, então a nave está assim, ela ficou meio né, virada para a esquerda. Agora eu vou pressionar para a direita, ela vai vir para o centro. Vou pressionar para a direita de novo, ela vai vir para a direita, tá vendo? Então, tá aí nossa espaçonave, certo? Tá? E agora vamos programar o evento. O evento assim, dela mudar, no caso dela ir em direção à esquerda ou em direção à direita, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ainda não. Qualquer pergunta, pessoal, podem tirar aí, tá? Qualquer dúvida, podem tirar aí. Deixa eu pensar aqui. A gente pode usar esse nome aqui também, move. Eu vou botar move aqui. A gente mover a nave. Mover a nave aqui agora. Olha só. Se diz ponto de direção for igual a zero, isso é, a nave está indo para a esquerda, né? A nave está indo para a esquerda, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer o this.element.left, olha, ponto left, que inicialmente ela está no meio ali, certo? Esse cara aqui, ele vai receber o quê? Vai receber o valor ali, né, atual do elemento. No caso, paciente, né? Não vamos esquecer do paciente. E se o paciente é para tirar o PX, né? Porque essa propriedade aqui, ela sempre termina com PX. É sempre assim, ó. Com paciente, ele vai tirar, vai deixar só o 20, entendeu? Então, o paciente é só para tirar o PX aqui. Então, tirou o PX. E aí, como ele está indo para a esquerda, eu tenho que fazer ele na direção da esquerda, né? O left aqui é a distância em relação à esquerda. Então, se eu decrementar essa distância, então a nave vai se aproximar da esquerda, tá? Eu vou botar PX aqui. Se a direção for igual a 2, no caso,
Aí, no caso, ela vai se afastar da esquerda. No caso, se for 2, você quer, ó, a nave está indo para a direita, tá vendo? Ela vai se afastar da esquerda, no caso, então vou botar mais um aqui agora. Mais um aqui. Acho que é isso, né, pessoal? Aí aqui a gente coloca, né, o nosso chip.move, né? Porque, assim, ele vai mover, né, nessa velocidade ali de 1000, assim, de 100 vezes por segundo, certo? Então, vou botar aqui agora, Ctrl R. Opa, não funcionou. Vamos ver por quê aqui. Opa, tá certo. Deixa eu pensar aqui porque não funcionou. Left aqui, move, ship. Pode. Não, tá não. Ah, esse aqui tá. Eu tô decrementando o left, ó. Aqui eu tô incrementando. Eu acho que tá certo. Isso aqui eu acho que tá certo. Deixa eu ver por que que diz direção e eu tô mudando. Move. Ah, pessoal, ó, tô falando besteira aqui, ó. Não existe element.left, né? Tem que usar o style, né, pessoal? E vocês nem me avisam, né? Se eu estou falando besteira aqui, vocês não avisam nada. Tem que usar o style, né? O left não existe, né? É o style.left. Então, vou botar aqui também. This element aqui, no caso, ele é a própria imagem, né? Aí a imagem tem a propriedade style, que aí, por sua vez, tem a propriedade ali left, né? Agora, pessoal, tá aí, ó. Nossa espaçonave aí, né? Se mexendo, certo? Então, ela já pode aqui se desguiar ali dos obstáculos, né? E a ideia é que ela fique aí. Vocês podem até, assim, se alguém quiser implementar assim, a possibilidade da nave ela ir para frente, ela ir para trás, mas por enquanto, assim, na especificação, pelo menos, está pedindo para ela ficar só por aqui. Quem quiser fazer diferente tem a liberdade de fazer diferente, tá? Contando que parta desse código aqui, tá? Tem que partir desse código aqui para iniciar o código de vocês, tá? E aí, pessoal, olha só, vamos implementar aqui agora o inimigo, né? Já que a gente tem vários inimigos aqui, pode falar. Pode falar, Carlos. O jogo? Não, não. Olha só. Eu vou pressionar para direita, para a esquerda aqui agora, ó. Vou pressionar para a esquerda. Se eu clicar agora para a direita, ele para, tá? Por quê? Porque olha só, se ele estiver indo para a esquerda e eu pressionar para a direita, ele vai vir para cá, olha. Ele não vai vir para cá. Se ele estiver navegando para a esquerda e eu pressionar para a direita, ele vai vir para cá. Porque eu estou dando giro e o giro é sempre menos um ou mais um, entendeu? Eu não saio daqui e vou para cá, né? Se eu estou aqui, eu volto para o meu local ali, que é a imagem padrão, entendeu? Não, não volta, não volta, não volta. Eu vou fazer isso aqui, vou pressionar, por exemplo, para a esquerda aqui, ó. Tirei a mão do teclado e aí ele está se movendo ali, ó. Tá? Eu tenho que pressionar para a esquerda para ele parar agora, tá? Mesmo assim, olha só, vocês têm liberdade também de fazer de uma forma alternativa, tá? Não, não tem problema, tá? Tá, pessoal, Spaceship, então agora vamos fazer o Enemy Ship aqui. Class Enemy Ship. Que vai ser esse. Aqui é ali, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu não estou vendo aqui a parada aqui. Peraí. Ah, não está com aberto, com ele aberto aqui não. Vou pegar aqui rapidinho. Ah, agora.
um, é esse cara aqui, ó. Esse cara que a gente vai implementar, tá? Ele é basicamente uma navezinha ali, né? Uma navezinha inimiga, né? Vamos implementar esse cara aí. A ideia é que a gente faça aparecer, né? Aqui, olha só, fica aparecendo aqui essas naves, né? E elas, quando elas aparecem, elas vão na direção oposta da nave, elas vão descendo aqui, tá? Elas vão descendo. Então, assim, elas vão ficar aparecendo de forma aleatória, tanto o momento que ela aparece aleatória, como também a região aqui, né? Qual é a região aqui no eixo X que ela aparece. E quando ela aparece, ela sai descendo aqui, certo? Então vamos implementar esse cara aqui, construtor, né? Aqui nossa função construtora. E aqui, esse cara aqui, olha, o elemento desse cara aqui, ele não vai ser mais um cara que eu vou pegar aqui via get element by ID, porque esse cara não está aqui, né? E esse cara não está aqui, na verdade, vão ser várias naves, né? Não dá para colocar nada aqui. Então, eu vou ter que criar esse elemento, ó. Vou usar o document que a gente viu na última aula, ponto create elements aqui. E aqui, no caso, vou criar um MG, tá? Vou criar um MG aqui. Então, assim, eu estou criando, né? Para cada vez que eu instanciar essa classe, eu vou instanciar várias vezes, porque vão ser várias naves. Eu vou criar um elemento aqui, MG. Esse cara aqui, né? O SRC dele. O SRC desse cara vai ser igual a assets barra enemy ship ponto .png, certo? Esse aqui vai ser nossa imagem. Esse cara aqui, olha só, eu vou logo criar também uma classe para ele. This.elements class name, estão lembrados do class name que a gente viu na última aula também? Class name serve para a gente definir as classes, né? As classes CSS no caso. Vou botar isso aqui. E aqui dentro, olha só, nesse cara aqui eu vou criar uma classe CSS para ele, né? Aliás, não pode ser um ID, tem que ser uma classe, por quê? Porque eu vou ter várias naves inimigas, certo? Então eu não posso colocar um ID como eu coloquei aqui, então tem que ser vários. E aqui eu vou colocar, né? Eu tenho que usar o posicionamento absoluto de novo, tá? Lembrando que o posicionamento absoluto ele é relativo, né, a esse ambiente aqui. Ele é sempre relativo ao primeiro, né, ao elemento ancestral mais próximo que tem posicionamento não estático, ou seja, ele é absoluto ou relativo, tá? Ou fixo também. Tá, pessoal? Então tá aqui. Agora vamos setar, né, o top e o left dele para dizer exatamente onde que ele vai aparecer, né? Então diz elements ponto style, não vamos esquecer do style, ponto top, ele vai sempre aparecer lá no começo. Lá no começo. E aí vamos programar também o left dele, a distância em relação à borda esquerda ali do nosso jogo, né? E aí vamos ter que fazer uma coisa aleatória aqui, né? Tem que ser um número aleatório entre 0 e tan x, né? Vai ser a região ali onde ele vai aparecer, né? Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, contanto que seja aqui no começo, mas aqui ele pode aparecer em qualquer uma dessas regiões aqui, né? Então vamos ter que definir aqui qual é a distância em relação à borda esquerda, né? E vamos utilizar a nossa função de aleatoriedade aqui, mas antes eu vou utilizar aqui o math.floor, né? Que é arredonda para baixo, né? É uma função de arredondamento, floor. Floor é piso em inglês, né? Math.random, esse cara aqui sim é uma função que gera um número aleatório, mas esse número aleatório que ele gera é o número entre 0 e 0,99999, uma dízima periódica, né? Tá? Então é entre 0 e 0,999. Se eu colocar aqui, por exemplo, olha, vezes tan x, então aqui ele vai gerar um número entre 0 e tan x.
Porque esse cara aqui é uma coisa bem próxima de um, né? Esse cara aqui é um número entre 0 e 1. Então, se eu botar tan x aqui, ele vai gerar um número aleatório entre 0 e tan x, tá? Então, left vai ser esse cara aqui. Isso aqui já é uma garantia que vai retornar um número inteiro para mim. E aí eu vou botar px aqui, pixels aqui, né? Então é isso, assim, por enquanto vai ser esse aqui vai ser o nosso inimigo. Agora vamos ver como é que a gente vai fazer para, né, ele aparecer no nosso tabuleiro aqui, nosso jogo, né? E aí, pessoal, assim, tudo que vai acontecer no meio do jogo, a gente tem que programar aqui no RAM, tá? Aqui no RAM que define, assim, o que vai acontecer e quando, né? Tudo aqui no RAM, tá? Ah, porque essa função aqui está sendo executada 100 vezes por segundo. Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou definir aqui uma probabilidade, ó. Const prob prob enemy ship, a probabilidade dele aparecer ali, né, no nosso jogo. Lembrando assim, a probabilidade dele aparecer num frame acontece 100 frames por segundo. Qual a probabilidade dele aparecer num frame? Se a gente quer, por exemplo, que a nave ela apareça uma vez a cada 2 segundos, não, duas vezes por segundo, eu vou botar, duas vezes por segundo vai ser 0,5. Concorda? Né? Porque o frame vai acontecer 100 vezes por segundo. Né? Se eu botar isso aqui, olha, ele vai aparecer. É, essa aqui é a probabilidade. Se eu botar na verdade assim, 0,5 de probabilidade, tá, pessoal? Assim, estou dizendo o seguinte, olha, existe 0,5% de probabilidade dele aparecer num frame. 0,5% de probabilidade dele aparecer num frame. E existe 100 frames por segundo, tá? E vamos usar essa probabilidade aqui por enquanto. Se ficar muito ou ficar pouco, depois a gente pode mudar esse cara aí. Então, ó, o que eu vou fazer, ó? Eu vou aqui no run criar uma função random. Eu falei função, na verdade, uma variável, né? Que vai ser igual a math.random vezes 100. Então, isso aqui vai gerar para mim um número aleatório entre 0 e 100. Se eu fizer isso aqui, olha só. Se esse cara, que é o número aleatório entre 0 e 100, se ele for menor ou igual do que essa probabilidade aqui, então o conteúdo interno desse if só vai aparecer como uma probabilidade a cada execução de run de 0,5, certo? Porque isso aqui é um número aleatório entre 0 e 100, isso aqui é 0,5. Então, né, uma em cada 200 vezes que a função run executar, né, esse cara aqui, o que estiver aqui dentro, vai ser executado também. E aqui eu vou criar a nave ali de inimigos, tá? Vocês estão me acompanhando, pessoal? Estão entendendo aí direitinho? Então, tá bom. Legal, legal. Então tá, então, ó. E aí, olha só, eu vou criar um vetor aqui. Um vetor enemies, que vai um vetor onde eu vou guardar aqui, né, os nossos objetos, né? Tem que guardar esses caras em algum canto, né? Vou guardar um vetor aqui, né, que tem os nossos inimigos ali, certo? E aí, pode falar. Concordo, Alexandre, mas a gente não viu como fazer isso aqui, tá? Isso seria melhor, olha só. Isso aí seria melhor se a gente estivesse utilizando, por exemplo, uma biblioteca, por exemplo, o React, que ajuda a gente a fazer os componentes ali, tá? Aqui eu estou colocando tudo junto, mas eu concordo contigo que seria melhor, tá? Eu podia fazer o import, né? Seria melhor mesmo, tá? Mas eu vou deixar assim, assim, já que comecei a fazer assim, mas eu concordo que seria melhor assim,
dividir, mas eu repito, tem bibliotecas que você utiliza que te ajudam a modularizar melhor. Por exemplo, o React, ele é especialista nisso. O React, você pode fazer import mesmo. É import, é. Ele permite. Aliás, nem precisava do import, na realidade, né? Assim, você até poderia, no caso, colocar em arquivos separados e nesses arquivos você referenciar eles aqui, olha só. Você pode colocar aqui vários arquivos aqui, ó, e as funções que você definir aqui vão poder ser enxergadas aqui, entendeu? Então você pode fazer assim também, tá? Criar vários arquivos separados assim. Ah, seria até interessante. Tá, beleza. Flash, pessoal, olha só, aqui não faz sentido a gente fazer o Space Move, né? Vamos botar esse cara aqui, já que é a nave está movendo. Eu vou botar esse Space Move para dentro do Move da aeronave, certo? Ficar mais coerente assim, né? Porque o fato é assim, não é a nave, não é o espaço que move, né? É a nave. Então, é melhor colocar esse cara aqui, né? Ver se tem uma pergunta aqui. Não, eu vi um, eu vi um barulho de pergunta aqui. Ah, pode falar, João. Você fala TypeScript? Pode, cara, com certeza. Pode sim. Mas aí você parte desse código que eu coloquei, tá? Você vai precisar converter ali tudo para TypeScript, tá? Tá bom? Tá. Então, o que eu vou fazer? Olha só. Aqui, já que eu coloquei esse vetor aqui, olha só. Aqui esse vetor onde eu vou abrigar todos os inimigos, eu vou fazer o seguinte, olha. Aqui eu vou dar um push nesse vetor aqui de um new uh, enemy ship, certo? Então, assim, é, uma vez a cada 200 vezes que essa função for executada, isso de forma mais ou menos, né? Porque nada de aleatório, né? Uma vez a cada 200 mais ou menos, ele vai criar um inimigo aqui e vai adicionar esse inimigo aqui dentro desse array, tá? Beleza, pessoal? Então, deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Fala assim, esse inimigo ainda ele vai ficar lá no topo, né? Ele não vai descer por enquanto. A gente não programou aqui nada para descer. Vamos ver se ele só está aparecendo aqui. Acho que não, né? Por enquanto não apareceu, não. Vamos ver o que a gente fez de errado aqui. Ó, aqui é o número de 0 a 100. Ok. Se for menor que 0,5, beleza. E vai dar uma instância nesse cara. Aliás, pessoal, acho que eu não salvei aqui, né? Era só isso? Não. Ah, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Ele não tá dando nenhum erro no console, não, né? Tá não. Aqui eu tô adicionando. Ah, pessoal, tá falando uma coisa essencial aqui, né? Eu tenho que adicionar essa imagem. Quando eu faço isso aqui, olha, tô criando esse elemento vai ficar voando ali na memória do browser, né? Mas eu ainda não adicionei ele como filho de ninguém. Então, eu preciso adicionar esse cara no espaço, né? Vamos adicionar esse cara no espaço, então, essa nave. Então, space.elements aqui, ponto append child, né? Nesse cara que a gente acabou de criar. Agora ele está adicionando aqui, tá vendo?
Agora ele está adicionando aqui, beleza. Olha só, pessoal, vocês estão vendo que ele está voando aqui, ó, ele está fora do tabuleiro aqui, a gente vai ter que resolver isso também, tá? Esse cara não pode ficar voando aqui. Uma forma de resolver fácil isso aqui é o seguinte, ó, você pode aqui no Space, a gente chegou a ver a função aqui do overflow. O que que acontece quando um conteúdo ele escapa ali das bordas ali do elemento, né? A gente pode, o padrão é visível, né? Ele vai ficar visível, né? Mas a gente pode esconder esse cara. Então a gente não deixa mais assim, o cara que ia aparecer fora e não vai mais aparecer. E a gente deixa assim. Tá aqui, ó. Ele não aparece, só aparece aqui, né, a partezinha dele aqui, certo? Então, assim, eu acho que funciona bem. Agora vamos fazer essa galera descer. Eu vou criar aqui uma função move aqui. O que esse cara tá fazendo aqui? Função move aqui. E o que o move vai fazer, né? Ele basicamente vai fazer, né, vai ficar incrementando o topo aqui, ó. A distância em relação ao topo. Se eu incremento a distância em relação ao topo, a nave vai descer, vai para baixo, né? Então, aqui, ó. Esse cara aqui vai ser igual a paciente, né? Paciente aqui, px. E aí aqui no caso, mais um. Vou incrementar minha distância em relação ao topo. Acho que o move é só isso, né? Então o move está aqui, está setado. Estou aumentando a distância dele em relação ao topo. O que eu vou fazer? Olha, aqui no run, a cada 1000 milissegundos, na verdade, desculpa, 100 vezes por segundo, né? Eu vou executar isso aqui, olha. Enemies é o array. Então, para cada elemento desse array, para cada nave inimiga, eu vou chamar o e.move. E tá aí, pessoal. Né? Chama aqui a função e.move e todo mundo desce. A gente pode até aumentar aqui, olha, só botar mais um aqui para aumentar a velocidade da nave descendo ali. Tá aqui. Ao invés aí, agora sim, ó. Ao invés do pessoal ficar preso lá, agora o pessoal tá descendo, tá vendo? Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Tudo certo? Tá. É. Não, você pode refazer, tá? Mas assim, quando você for me entregar o código, eu quero enxergar meu código ali. Mas se você mudar meu código, você pode mudar à vontade meu código, mas eu só preciso reconhecer que você partiu desse código inicial, tá bom? Você levantou a mão de novo, João, ou isso aqui é um antigo? Aí o Multi também perguntou uma coisa aqui, ó. Tu vai ter que. Tranquilo, tranquilo. Posso sim, o Multi, beleza. Então, pessoal, esse aqui é o nosso jogo, tá? Eu vou parar por aqui. Tá aqui a nave já descendo, a nave assim, a nave inimiga, né? Eu vou ter que fazer uma coisa parecida com os demais. E aí a única coisa que mais de detalhe tem que implementar é o tiro aqui, né? Você vai ter que soltar o tiro aqui para acertar aqui a nave inimiga. E aí tem outras coisas aqui também. Uma coisa importante, pessoal, olha só, que eu não coloquei na especificação, mas eu vou colocar isso ainda, tá? Então já vou pedir para vocês a se atentarem para isso. Estão vendo que assim, a cada nave que aparece aqui, você vai incrementando aqui, olha, a lista de MGs aqui. E acontece, né? Assim, por mais que a nave não está mais aparecendo, mas ela está aqui ainda. Né? Isso vai ficar consumindo a memória do browser e a gente sabe como é que é o Chrome, né? O Chrome, ele. Isso aqui vai ficar muito longe de estourar o Chrome, né? Você pode jogar aqui durante horas que isso aqui não vai estourar o Chrome de jeito nenhum. Mesmo assim, é sadio, né? A gente remover os elementos aqui, tá? E aí tem uma função chamada destroy, que a gente. Destroy não, remove, que a gente pode utilizar para remover os elementos que não estão mais aparecendo na tela. Eu vou adicionar só mais essa coisa na especificação para que as coisas não fiquem aqui assim carregando na memória assim sem necessidade, tá? Mesmo porque, olha só, ele está executando isso aqui tudo, olha só.
Tá calculando isso aqui tudo, olha. Se a gente tirar esse cara aqui, né, esse cálculo aqui não vai mais precisar ser feito, né? Vai ficar mais leve também a aplicação, se a gente ficar limpando ela, né? Tá bom? Alguma outra dúvida, pessoal? Opa, git init, git add, git commit, traço n, implementação inicial do jogo. Tá aqui. E agora vamos lá no GitHub. /bb Fernandes. Vamos criar um repositório. Vou botar aqui Space Shooter. Vai ser público, né, para vocês poderem baixar. Eu vou criar o repositório aqui. E aí eu vou adicionar esse remote ali no nosso repositório Git. E aí vou mudar para main. Gosto mais do main do que do master. E aí vou mudar o push aqui. E a partir de agora, né, vocês têm acesso a esse cara aqui, né? Tá? Toda a implementação que a gente fez aqui, certo? O game aqui. Tá bom, pessoal? Mais alguma dúvida? Tá tranquilo tranquilo para continuar o jogo? Tá bom. Tá bom, beleza, pessoal. Então é isso, assim, qualquer dúvida vocês podem perguntar lá no Cresson, tá? Eu vou ficar acompanhando, eu não vou tirar férias, tá, pessoal? Não vou tirar nem recesso, vou precisar trabalhar esses próximos dias aí. Assim, se tiver alguma dúvida, se vocês forem implementar durante esse recesso, né? Não é, claro que não é obrigado. Mas podem tirar dúvida se precisarem, tá? E aí eu desejo boas festas para vocês, feliz ano novo também, tá? A gente se vê, né, no dia 2 de janeiro já, né? 2 de janeiro, daqui a pouco já. Tá bom, pessoal? Boas festas para vocês. Obrigado pela presença, tá? Valeu, pessoal. Aliás, calma, deixa aí, pessoal. Deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho, que a gente esquecendo já, rapidinho. O Elmute falou que ia sair, né? Beleza. Deixa eu só fazer a chamada aqui. Ok. Vai ser presencial. Volta tudo normal, tá? Beleza, pessoal. Tá, então a gente se vê presencialmente no dia 2 de janeiro lá na UFAM, tá? Obrigado pela presença. Até mais aí. Valeu, um abração. Boa noite. Boas festas. Tchau, Rebeca.